Bem-vindos, caros amigos e amigas. Hoje apresentaremos a segunda parte da realidade quântica do ser nominal, descrevendo a encarnação ou reencarnação da consciência na terceira dimensão ou macrocosmo. Já afirmamos em apresentações passadas que enquanto a pessoa não conseguir sair das amarras ou laços religiosos, não terá possibilidades de seguir adiante numa perspectiva de evolução intelectual e espiritual. O radicalismo e o fanatismo é o alimento da ignorância. O mesmo se dá em relação à ciência. Não podemos ficar céticos a tudo que não se possa comprovar em laboratórios, ou possa se relacionar a fatos místicos, pois são rumos do conhecimento que se separaram lá atrás na história da humanidade, em função da ignorância e do estágio evolutivo deficiente das consciências. Na verdade, trata-se da incompetência das duas vertentes no entendimento das coisas da criação. Na história da ciência, no passado, os cientistas afirmavam que o Sol rotacionava em torno da Terra, como uma verdade inexorável. E tempos depois verificaram o oposto. Podemos afirmar que muitas vezes a verdade de hoje, na ciência ou na religião, não o será no futuro. As ciências e as religiões estão longe do conhecimento das coisas do Criador. E quando elas se outorgam como verdadeiras e únicas, devemos nos afastar, para que não nos alimentemos de radicalismo e da ignorância. Vamos descrever na realidade quântica do ser nominal o processo da encarnação da consciência no plano tridimensional, como já falamos. A palavra reencarnação é utilizada para transmitir a ideia da possibilidade de uma consciência ter diversas vidas materiais sobre a Terra. Encarnar significa entrar na carne, e reencarnar expressa o ato de entrar na carne outra vez. Quanto à credibilidade do processo reencarnatório, temos, primeiro, não acreditam os materialistas. Segundo, também não acreditam as religiões em bases dogmáticas. Acreditam espiritualistas, espíritas, esotéricos, hinduístas, budistas e um sem número de outras tradições espiritualistas. 4. Acreditam somente com provas científicas, com experimentação, com controle do fenômeno, repetibilidade, previsibilidade. Esta é a ciência. Agora, Jesus afirmou por diversas vezes que haviam muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Jesus, numa outra passagem, falou a Nicodemos, um homem entre os fariseus: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra aonde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas apesar de todas essas situações, se estudarmos as religiões, as ciências e deixarmos de lado o ceticismo, o ego, talvez possamos chegar a algum entendimento da nossa inserção no universo da fonte criadora. E aí teremos um sentido na vida. Destaco de um sem número de pessoas, muitas pessoas, estão em sofrimento e dor, em função de não terem um sentido na vida. Não sabem o que estão fazendo no aqui e agora, neste planeta. Sobrevivem para quê? Qual o sentido? Para que tudo isto? A insatisfação é muito grande e a incidência de suicídios, por exemplo, é muito significante nos dias atuais. Os pesquisadores das ciências que estudam o processo da reencarnação citam evidências científicas como fenômenos da natureza. Vamos ver algumas. Tendências inatas, crianças geniais
e precoces. Como explicar isso? Outro, memórias de outras vidas. Pode ser espontânea ou em terapias de regressão a vidas passadas. Afinidades e antipatias a lugares, a pessoas e mesmo dentro das famílias. Sonhos recorrentes, sonhos comuns que desencadeiam a memória dos fatos ocorridos em outras vidas. E marcas de nascença, por exemplo, traumas físicos e psicológicos. Podemos citar alguns autores importantes da ciência que estudam ou estudaram o processo da reencarnação. Todos eles professores de universidades importantes, destacados pesquisadores e autores confiáveis. Temos Dr. Ian Stevenson, Dr. Hermendra Nath Banerjee, Dr. Hernani Guimarães Andrade, Dr. Brian Weiss, Dr. Jim Tucker, Dr. Elender Haraldsson, entre outros. Agora chega de preâmbulos e considerações e vamos ao tema deste vídeo. Vamos descrever o processo reencarnatório da consciência num corpo humano, no estágio evolutivo correspondente ao nosso aqui deste planeta, e falar como o Criador gerencia a vida das criaturas e como ele age. Será que ele fica fazendo intervenções? Será que ele invade o nosso livre-arbítrio? Como será isso? Vou sair de cena agora e descrever sucintamente o que eu acredito, embasado em escritos de tradições espiritualistas, das religiões e da ciência. Vamos lá então. Nós vamos descrever agora a encarnação da consciência ou espírito no universo material, isto é, no macrocosmo. Então nós temos aí a consciência sendo representada por esse desenho aí que nós estamos observando, e essa consciência ela está revestida por um corpo bioenergético. São vários corpos bioenergéticos, também denominados de corpos áuricos. A consciência, por meio desses corpos bioenergéticos, pode agir sobre a matéria e se ligar a ela se necessário. Então a consciência vai encarnar num corpo físico através desses corpos bioenergéticos, e isso se dará já no momento da formação do embrião no útero materno. Esse trinômio consciência, corpos bioenergéticos e corpo físico vai constituir, portanto, a consciência encarnada neste plano material. O corpo físico ele é formado por células, tecidos, órgãos e sistemas que todos nós conhecemos. Mas temos um fluido vital físico que dá a vida a esse corpo biológico. E esse fluido vital físico ele é produzido em cada célula do corpo físico. Nós temos trilhões de células na constituição do nosso corpo físico e todas elas produzem esse fluido vital físico. Como é que a ciência chama esse fluido vital físico? E é extremamente, profundamente estudado pela ciência. É o ATP, que é adenosina trifosfato. Esta é a moeda da vida, é a energia que nos dá a vida. E ela necessita de oxigênio e glicose, ou algumas substâncias orgânicas, para produzir essa energia. Sem oxigênio e sem glicose, não há produção de ATP e o corpo físico não teria condições de vida. Nós temos uma mente consciente física, que é inerente ao corpo físico de todos os seres vivos do planeta. E essa mente consciente física permite o entendimento do corpo físico em sua inserção nesse universo material no macrocosmo. Agora, temos alguns fatores correlacionados com as células, tecidos, órgãos e sistemas, e que são fatores importantes para a regulação do corpo físico e, portanto, a saúde e o bem-estar. Temos a hereditariedade ou DNA, a relação entre ambiente externo e interno do corpo físico, relação microbiológica, interação física, alimentos, trabalho, repouso e sensações físicas.
Regulando-se todos esses fatores, nós temos a possibilidade de promover então a saúde e o bem-estar no corpo físico. Agora, todo ser vivo, seja vegetal, animal ou do ser humano, tem como princípio básico na vida a sobrevivência e reprodução. A sobrevivência é conseguida à custa da ingestão de alimentos e a reprodução tem como finalidade a perpetuação da espécie. Todos os seres vivos têm esse princípio básico. Uma bactéria, por exemplo, que pode ser um ser unicelular, simplesmente tem como instinto, vamos falar assim, a sobrevivência e a reprodução. Quando ela é atacada por um antibiótico, ela simplesmente, para se defender e sobreviver, ela promove uma mutação no DNA e ela consegue resistir ao antibiótico muitas vezes. Então é assim que funciona. Todo ser vivo busca essa sobrevivência e a reprodução como existência no plano físico encarnado. Agora, na consciência nós temos uma mente que nós vamos denominar de mente subconsciente. Essas denominações é uma opção nossa. Então nós temos a mente subconsciente na consciência e uma mente consciente física no corpo físico. Muito bem. Essa mente subconsciente, na verdade, ela é o registro das nossas características espirituais e intelectuais como ser imortal, que já citamos isso anteriormente. Então, a mente subconsciente é a qualidade do espírito ou consciência. E todos nós, neste planeta Terra, somos muito imperfeitos, tanto espiritualmente como na inteligência, em função do nosso estágio evolutivo. E há uma correlação importante entre essas imperfeições ou limitações com a sobrevivência e reprodução, que é uma característica animal. E nós podemos ter bons direcionamentos ou mau direcionamento. Nós vamos focar mesmo a parte ruim das nossas características. Então nós estamos num estágio atual, neste planeta Terra, de muita imperfeição. Eu posso dizer, mesmo exagerando um pouquinho, ou não, que somos muito primitivos. Então, em função disto, nessa correlação das imperfeições e da sobrevivência humana animal, nós temos uma ânsia pelo poder desmesurada. Temos um apego material incrível. Temos problemas de sexo e vícios. Além desses fatores, nós temos também o orgulho, o egoísmo, a ambição, a intolerância, a arrogância, a mágoa, a vingança, corrupção, dentre outras imperfeições espirituais. E o objetivo da nossa evolução intelectual e espiritual é exatamente corrigirmos todos esses fatores citados de más influências espirituais e intelectuais. Como é que Deus vai controlar tudo isto no universo de Deus, nas suas moradas, em tantos planetas onde nós temos seres vivos dos mais diversos? Como é que ele vai agir? Será que ele vai intervir a todo momento nos desvios nesta evolução? Como será essa possibilidade? Agora o espírito vive em corpo físico no plano material e tridimensional. A união da consciência ao corpo físico se dá no momento da concepção do ser humano no útero materno, já na formação do embrião humano a nível molecular. A mente subconsciente da consciência, do espírito, trabalha de forma integrada e interdependente com a mente consciente física, com o corpo emocional e com o corpo espiritual, gerindo as ações na vida tridimensional. Em outro vídeo vamos explicar melhor esse processo. O corpo físico, como ser vivo na matéria, apresenta uma equivalência com os seres vivos do planeta, como já falei. Isto é, tem como primeiro objetivo a sobrevivência e reprodução, alimentar-se e perpetuar a espécie. Em função dessas características físicas e associadas à imperfeição espiritual,
os seres humanos tendem a praticar condutas opostas ao amor fraterno, pois tendem a praticar o egoísmo, o orgulho, o apego à matéria, ao sexo, a ambição desmesurada, a gula, os vícios, enfim, tornam-se corruptos e predadores por excelência. E aí uma lei divina, lei de ação e reação, age natural e automaticamente. Deus mantém e controla o plano material em qualidade por meio de procedimentos automáticos para a administração de todas as moradas dele no universo, sem necessidade de intervenções rotineiras. As leis divinas estão presentes na humanidade de forma intuitiva e os povos religiosos ou não religiosos adotam-no inconscientemente. Essas leis servem de orientação aos espíritos encarnados, toda a humanidade, para o alcance das metas evolutivas, intelectuais e morais desejadas pelo Criador. Intuem a humanidade na promulgação das leis terrenas e controle da vida em sociedade, como um todo, em trabalho evolutivo. As religiões, as mais diversas, estão à nossa disposição, à disposição de todas as pessoas, e é necessário que cada uma dessas pessoas escolha aquela que melhor satisfaça a sua inteligência. Agora, uma coisa fundamental. O importante é que cada ser trabalhe o desenvolvimento intelectual e moral individualmente, na conduta e vivência do dia a dia, nos relacionamentos, na família, no trabalho, no lazer, praticando o bem, o amor ao próximo, o amor incondicional como meta, a fraternidade universal. Este é o único caminho. Então estamos entendendo que não há céu, não há inferno ou qualquer outra situação. O que há são planos ou dimensões materiais e espirituais, mais densas ou mais sutis, ou em diferentes vibrações quânticas, onde vivem consciências imortais, encarnadas ou desencarnadas, no universo da fonte criadora. A toda falta cometida, a todo mal realizado agora, é uma dívida contraída pela consciência ou espírito que deverá ser paga. Jesus dizia: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e te encerre na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último ceitil. Ceitil era a moeda mais ínfima do Império Romano. A lei de ação e reação e o livre-arbítrio, então, mantém-se em funcionamento, agindo permanentemente a todos os seres, individualmente ou a todos os povos como um todo. Dessa maneira, o sistema que exige a evolução intelectual e espiritual de toda a humanidade permanece em ação, promovendo a dor e o sofrimento em relação à prática do mal, ou a uma relativa felicidade enquanto se pratica o amor fraterno, o bem. Estou falando de relativa felicidade porque estamos num planeta de dor e sofrimento. É assim que funciona. Deus não precisa intervir no processo da vida, no processo da evolução intelectual e espiritual. Tudo isso fica a nosso critério aqui, ao nosso livre-arbítrio ou escolha. Não adianta ficarmos pedindo perdão pelas faltas que nós cometemos. Temos que corrigir as nossas imperfeições espirituais e tratar de evoluir. Esse é o caminho, é inexorável isso aí. O céu e o inferno vai estar dentro de nós. O sofrimento e as agruras da vida fica reservado àqueles que praticam o mal, ou praticaram em vidas passadas, pagando agora. Aqueles que trabalham a ascensão intelectual e moral alcançarão, por acréscimo, relativa qualidade de vida. Temos que trabalhar firmemente de forma racional nesse caminho de redenção. Devemos enfatizar que a evolução espiritual é o pré-requisito para a felicidade.
Como eu já disse, não há outro caminho. Não há milagres. Mas sim temos que conquistar a cada momento essa possibilidade. O resto vem por acréscimo. A misericórdia de Deus é infinita. A justiça de Deus é infinita. Por isso que não há milagres. Nós temos que conquistar sozinhos, com a proteção dele, esse rumo à evolução espiritual e intelectual. Agora nós estamos caminhando para uma morada de regeneração, onde há mais predominância do bem sobre o mal. Finalizamos, amigos, amigas. Inscrevam-se no canal se desejarem. Aproveite as oportunidades da vida no aqui e agora. Trabalhe a evolução intelectual e espiritual. É devagarzinho e sempre. O futuro não existe. Que a presença da fonte nos ilumine, nos fortaleça e proteja a todos nós. Até breve. Namastê.